por que estudar esses bichos? Além de tudo isso que eu disse, que é legal pra caramba, é importante porque que a gente precisa e quais avanços que isso permite a gente trazer. Porque a hora que a gente olha para um corvo, ou a hora que a gente olha para a natureza, na ciência, nós sempre temos uma limitação. Qual é essa limitação? Nós. Nós somos uma limitação. Então, a partir do momento em que eu me acho muito inteligente, a partir do momento em que eu estou fazendo o estudo, tem um negócio chamado de efeito do observador, que é o meu filtro humano em todas as perguntas, em todas as observações que eu faço. E por que entender isso é importante nesse contexto? Porque nós nos consideramos os animais mais inteligentes da natureza, e a partir do momento em que a gente se considera os seres mais inteligentes da natureza, nós vamos buscar na gente, nós vamos buscar na nossa anatomia, nós vamos buscar na nossa cabeça por que que a gente é melhor do que os outros. No parâmetro que a gente escolher do porquê a gente é melhor do que os outros. E aí nós vamos buscar em organismos parecidos com a gente por que que a gente é tão inteligente. Então eu pego o meu cérebro, faço imagens do meu cérebro, ou pego o cérebro de pessoas mortas e vou comparar esse cérebro de pessoas mortas com outros cérebros da natureza. Então, se o macaco prego é inteligente e ele está na idade da pedra, o cérebro dele deve ter alguma coisa parecida com a minha. Então, os lobos occipitais são gigantes, o cérebro é maior, são os maiores cérebros em relação à natureza. E eu parto do princípio de que se a gente tem coisas iguais na anatomia do cérebro, o que nos faz inteligentes são essas coisas iguais. Então é o desenvolvimento do lobo frontal do cérebro que faz o ser humano ser inteligente. É o desenvolvimento dessa parte do cérebro que faz com que a gente consiga resolver problemas. É nessa parte do cérebro que a construção de ferramentas está. E a hora que eu vou comparando isso com outros animais e vou percebendo anatomicamente que existe essa semelhança, eu parto do princípio, em alguns pontos, e vocês vão entender agora errado, de que isso é um fato, de que para ser inteligente eu preciso ter essas partes muito desenvolvidas. Essa análise tem dois problemas. Ela traz dois problemas. O primeiro, ela tem um viés de confirmação que existe sim na ciência e que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com esse viés de confirmação, que é: eu sou mamífero, os outros bichos que eu considero interessantes e inteligentes também são mamíferos, portanto, a inteligência está ligada a mamíferos, só que mamíferos são muito parecidos. Então, o cérebro dos mamíferos é muito parecido. Então, a minha premissa gera o viés de confirmação. O segundo problema que eu gero é que aí eu parto do princípio de que outros animais que não têm essa característica não são inteligentes ou não têm a capacidade de inteligência. Então eu olho para um cérebro de um dinossauro, por exemplo, de um animal fóssil, e falo: esse bicho deveria ser obtuso, afinal de contas, ele não apresenta as características de cérebro que eu tenho. Então, se eu sou inteligente e tenho essas características e outros bichos que eu considero inteligentes também têm essas características, muito provavelmente o bicho que não tem essa característica é burro, ou ele não tem isso que eu chamo de inteligência. Só que a hora que eu pego exemplos como polvos, ou a hora que eu pego exemplo como corvos, isso vai por terra. Por quê? Porque o cérebro deles é inteligente de outra maneira. Então, a hora que eu olho para o cérebro de uma ave, que tem outras partes desenvolvidas diferentes do meu cérebro, eu começo a entender que talvez a inteligência, ou o que eu chamo de inteligência, não esteja incluído só no que o meu cérebro tem de diferente dos outros. Que essa capacidade cognitiva que a gente chama de inteligência pode sim ter surgido de uma outra maneira em outros tipos de cérebro, em que as funções cognitivas que eu acho tão importantes podem não estar ligadas a esse lobo frontal gigante que o nosso cérebro tem. Por quê? Porque corvos não têm o cérebro desse jeito. E corvos,
apresentam comportamentos equivalentes ao de uma criança de 7 anos, que tem um cérebro com características parecidas com a minha, e equivalente a de outros primatas ou de outros mamíferos, que têm cérebros muito parecidos com os nossos.